Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Agora na continuação direta da nossa aula anterior, né? Vamos continuar aqui explorando esse software aplicativo, né? Que é o Docs para edição de texto. Pessoal, nesse momento eu quero mostrar para vocês como vocês vão remover toda essa bagunça que a gente fez, né? A gente poderia fazer isso manualmente, então, por exemplo, selecionando aqui, aí a gente vem aqui, reseta a cor, e aí um por um aqui resetando a formatação, né? Mas a gente vai fazer diferente. Nós vamos selecionar aqui o nosso texto, todo o nosso texto aqui, e vamos clicar nesse botão aqui, ó, limpar a formatação. Aí, ó. E aí o texto fica cru, como se fosse num bloco de notas. Vamos apagar essas duas listas aqui, que está ocupando muito espaço. E acabou que ficou sem eu mostrar para vocês um outro tipo de lista, né, que é a lista de verificação. Então essa lista aqui que tem um checks, né, checkzinhos. Então você tem alguma coisa e que você tem outra coisa. Você pode ter uma coisa dentro de outra coisa, né? Então um sub-item aqui e aqui também um sub-sub-item, assim como as outras listas, né? A diferença é que ela é interativa. Então você pode marcar, quando você marca fica tracejado, tá vendo? Tracejado desse jeito que você marcou, né? Então dá para você fazer algumas coisas bem legais aqui no Docs. Sim, isso daqui você também consegue editar, né? Por exemplo, você consegue deixar assim, para quando marcar ele não tracejar, ou marcar e tracejar, né? São algumas opções, né? Isso aqui talvez pode ser útil para você em algum momento. Então, pessoal, esse botão aqui, ó, de limpar a formatação, isso é muito útil para quando você copia um texto da internet, por exemplo, e daí você cola aqui, vem aquele monte de formatação e aí você tem que mexer coisa por coisa. Para quem assim é mais ligeiro, às vezes você pega, copia o texto do bloco de notas e depois joga aqui. Mas aqui não é necessário, né? Basta você selecionar e remover toda a formatação e ele fica zerado o texto. Isso é incrivelmente útil, né? Aqui vocês viram eu fazendo algumas coisas, né? Tipo dando aqui um Ctrl Z e desfazendo o que eu tinha feito. Isso aqui é possível vocês clicando aqui nessa setinha, ó, desfazer. Ou se vocês quiserem refazer algo, né, você dá o Ctrl Y, igual ele falou aqui, é o atalho, e aí você refaz, tá bom? Então você pode clicar aqui na setinha, desfazer ou refazer. Nossa, apaguei isso aqui sem querer. Aqui, ó, desfazer. E aí você volta, certo? Ah, eu quero refazer. Quero refazer aquilo. Eu desfiz, mas eu quero refazer. Enfim, né? Isso aqui tem as formas que você pode usar para cada momento. Na aula passada eu também acabei errando no momento que eu digitei, né? Então, ao invés de digitar irá com o acento agudo no A, eu digitei assim. E aí o corretor ele acusou o erro. Deixa eu ver se ele vai acusar. Acusar o erro. Aí. Aqui ele acusou. Aí ele fica com essa linha azul aqui, né? Esse sublinhado azul. Isso aqui ele está falando do erro. Então você pode clicar, né, com o botão esquerdo para corrigir, acho que com o botão direito também. Ou você pode vir aqui, ó, verificar ortografia e gramática. E aí ele vai dizer para você onde estão os erros de ortografia, né? Então quando você tem um texto muito longo e aí às vezes passou alguma coisa despercebida, você errou, você clica aqui, ó, ele vai fazer uma varredura no seu texto todo, ó. Nenhuma sugestão disponível para análise. Aí o que tiver errado, ele vai sugerir para você consertar e aí você decide, né? Por exemplo, aqui, vou escrever erro, escrever ferramenta, acredite, vou escrever texto com S. Aí, ó. Então ele fica com esses tracejados, né? Você clica aqui, ó. Alterar acredite para acredito. Você pode aceitar ou você pode ignorar. Eu vou aceitar. Alterar ferramenta para ferramenta. Não, vou ignorar. Alterar erro para erro. Você pode também aceitar tudo, ignorar tudo. Você pode também adicionar para o seu dicionário pessoal uma palavra que às vezes ele considera errada, às vezes não está errada, né? Então você tem essa opção também. Vamos aceitar aqui também. Enfim, né? Tem tudo isso aí que você consegue fazer. Tem também uma opção bem interessante, pessoal, que é essa de pintar formatação, que é, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui o meu texto todo em negrito e eu vou colorir de laranja. Então eu posso pegar essa formatação aqui, ó, clicar aqui no meu pincel
e aplicar onde eu quiser. Então eu seleciono onde eu quero que ele seja aplicado e ele aplica. Então é bem simples, né? Se você tem uma formatação lá em cima que você quer copiar embaixo, se você só copiar o texto, eu não tenho certeza se você vai pegar a formatação. Ele pega a formatação também, né? Mas você tem essa opção mais simples, né? Que é simplesmente aqui você vir no pincel de formatação. Você seleciona e aí ele vai colorir, né? Onde você quer. Ele vai pegar a formatação desse texto aqui e vai colorir. Então se eu tivesse aqui com a fonte, sei lá, 72, e aí eu vim aqui e seleciono o pincel de formatação, ele vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Bem legal, né? Aqui nós temos o zoom. Você pode dar o zoom aqui no seu texto. Se tiver muito pequeno para você ler, você pode fazer isso. E comentários, imagens. Ah, tá. Aqui nós temos também algo que pode ser útil, né, na hora de você escrever algum texto, o espaçamento entre as linhas, né? Então aqui está com um espaçamento de 1.15 aqui entre as linhas. Se você aumentar aqui, ó, o espaço aqui aumenta também. Eu vou selecionar tudo, ó. 1.5, o espaçamento duplo, e vai aumentando, né, conforme você quiser. Adicionar espaço antes do parágrafo. A cada parágrafo ele adiciona um espaço a mais. Vamos colocar aqui a formatação simples. Aí, ó. Tá vendo aqui? Cada parágrafo aí dá uma distância a mais. Pode ser que isso seja útil para você também. E por aí vai. Então, nessa parte de edição de texto, é meio que isso, pessoal. A gente vai ver um pouco aqui também sobre esses títulos, subtítulos. Vou explicar já já para vocês o que são. Mas é bem simples o uso da ferramenta. É só isso, tá? Então, já já eu passo para essa parte. Talvez eu deixe para outra aula. Eu quero mexer na parte mais intuitiva por enquanto. Então, vindo aqui no menu texto, né? Se você clicando aqui, você tem algumas opções, né? Com essas opções você dá para ver que você consegue criar um novo documento, você consegue abrir alguma coisa, fazer uma cópia desse documento, compartilhar para alguém, né? Se você quiser, você pode compartilhar e aí você coloca o e-mail aqui dessa pessoa e você coloca o tipo de compartilhamento, né? Se só pessoas, no caso aqui do e-mail institucional, né? Só pessoas da universidade podem acessar, ou qualquer pessoa com link. Se você colocar qualquer pessoa com link, qualquer um que entrar, até numa guia anônima, ele consegue acessar esse documento. Então, eu vou colocar qualquer pessoa com link e ele vai ser um leitor. Ele não vai poder fazer nada, ele só vai ler. Então, se eu abrir aqui uma guia anônima e colocar, aqui, ó, vai ter eu aqui lendo, né? Eu acho que se eu for na outra aba aqui, ó, tem essa pessoa aqui, ó, elefante anônimo, que sou eu, que estou aqui. Tá vendo? Então eu consigo mexer aqui. Agora vamos supor que eu compartilho. Deixa eu ir aqui de novo no compartilhar. Eu compartilho como editor. E aí eu copio o link. Eu acho que eu tenho que colar aqui o link. Vamos ver. Isso, agora eu consigo editar. Ó. Então, aqui, ó, quando eu volto para essa janela, eu vejo o cursor, né, que tem uma pessoa anônima editando o texto, que no caso sou eu. Então isso é colaboração, né? Você pode ter 2, 3, eu não sei qual é o limite de pessoas que podem colaborar, mas pode ter aí, né? Você pode compartilhar por aqui também. É a mesma coisa, tá? Botão compartilhar. E aí você limita o tipo de compartilhamento, ou você deixa restrito. E aí ninguém pode acessar. A não ser que você autorize, né? Via e-mail. Eu não sei se aqui vai fechar. Eu acho que eu teria que recarregar a página. Não, o que eu fiz aqui, ele não mudou, parece. Aí, ó. Atualiza a página para acessar. Você foi desconectado. Acesse a sua conta a partir de outra guia. Enfim, né, o Google tem essas formas assim de você proteger os seus arquivos. Você pode baixar o seu arquivo, você pode mandar por e-mail para alguma pessoa, né, para essa pessoa abrir, para ela editar. Você pode baixar esse arquivo no formato doc, que é do Microsoft Word. Você pode baixar como PDF, você não precisa converter. Ah, você escreveu o texto, você quer mandar para o professor. Você pode baixar aqui também, ó. Já veio como PDF, tá vendo? É bem prático a ferramenta. Renomear, mover, aqui você pode mover o arquivo de uma pasta para outra lá no Google Drive. Enfim, né? Aqui eu editar as coisas que a gente já tinha visto. Desfazer, refazer, recortar, copiar, colar,
colar sem formatação. Isso aqui é interessante. Ó. Você copia esse texto que tem essa formatação. Aí eu quero colar. Se eu der um Ctrl V, um Ctrl V ele vai colar sim. Mas se eu vim aqui colar sem formatação, que é Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Não funcionou como eu esperava, né? Eu pensei que não ia ter essa formatação aqui. Mas tudo bem, né? Tem essa opção aqui que eu posso estar fazendo errado, não está funcionando. Temos aqui o V, você pode ver o seu arquivo de uma forma diferente, de uma visualização, por exemplo. Aqui ó, você vai ver como uma pessoa que está só visualizando vai ver o arquivo. Clica aqui na setinha para voltar. Então, na verdade, você vem aqui ver, modo, edição. Aí, pronto. E meio que é isso, né? Aqui na aba inserir, agora a gente tem umas coisas mais interessantes, né? Vamos para ela mais tarde um pouquinho, talvez, na nossa próxima aula, que essa aula aqui já está ficando grande. Mas eu quero mostrar para vocês essa parte aqui de título. Olha que interessante, pessoal. Você consegue separar o seu... Deixa eu só dar um recarregar aqui, para ver se sai aqui o... Isso, saiu. Deixa eu voltar aqui meu texto para preto. Se eu vim aqui e adicionar um título, aqui, por exemplo, meu título. Tá vendo que escreveu aqui? Se eu vim aqui adicionar um subtítulo... eu tenho algum texto, sei lá, algum texto grande aqui. Vou vir aqui na Lorem Y, vou copiar um texto aqui aleatório, só para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. Tá, tem aqui. Aí aqui a gente vai ter, vamos supor, um subtítulo. Algum subtítulo. Temos aqui também o título 1. O título 2. Quer ver? Cadê? E por aí vai, né? Conforme vai aumentando a numeração, aqui, ó. Acabou que esse subtítulo que eu pensei que ia fazer isso é o título 2, ó. Conforme você vai adicionando, ele vai fazendo essa cadeia aqui, né? Então, você tem como você navegar pelo seu arquivo dessa forma, tá vendo? Você tem aqui o subtítulo, né? Se você tiver um subtítulo aqui do título 1, você pode ter aqui. Aí ele não vai aparecer nessa navegação. Mas você tem aqui o título principal, título 1, título 2. Você pode ter aqui um outro título, por exemplo, esse aqui, ó. Aí, ó. E aí ele vai fazendo a hierarquia dentro do seu texto, tá vendo? Olha que legal. E aí você consegue navegar aqui dentro. Então, você pode ter um lorem aqui, você pode ter algum texto qualquer aqui. Né? Isso aqui daqui para a organização do seu arquivo, conforme você vai escrevendo o seu TCC, por exemplo, isso aqui pode fazer sentido para você. Tá bom? Isso aqui é bem interessante para você organizar o seu arquivo. Né? A gente tem aqui do lado também as guias do documento, que as guias do documento é semelhante àquelas páginas do Excel, né? Do Sheets. Então aqui você tem a sua guia 1. Vamos supor que você tem um documento que você precisaria de vários documentos para organizar algumas coisas, né? Então, vou usar meu exemplo. Sei lá, você tem aqui um documento de informações gerais. Aí você tem uma outra guia, que vai ser aqui a frequência. Aí você tem uma outra guia, que vai ser... que vai ser aqui nota da prova. E por aí vai, né? Então você consegue criar vários arquivos aqui e um não interfere com o outro. Tá vendo? Então você pode ter um projeto grande com vários arquivozinhos. Isso aqui poderia ser capítulos de livro. Por exemplo, então aqui você tem o prólogo. Você tem o capítulo 1 aqui, capítulo 2. Então você não precisa criar, você não precisaria criar um arquivo para cada capítulo. Você pode fazer isso aqui com as guias, né? Aí você consegue navegar aqui e fazer o que você quiser e um não interfere no outro, né? Então isso aqui é uma função bem interessante. Aqui no inserir, a gente pode inserir uma imagem, né? A gente pode fazer um upload do computador, pesquisar na internet, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Vamos pesquisar por um pássaro. Vou colocar esse pássaro aqui, ó, inserir. Eu consigo inserir a imagem aqui. Eu consigo, né, arrumar ela aqui no texto. Clicando e arrastando do jeito que eu quiser. Aqui, dependendo da forma que eu coloco a imagem, ela vai se ajustando, tá vendo? Aqui, ó, na frente atrás do texto, na frente do texto.
Aí, ó, dependendo do jeito, a imagem fica mais livre ou não, para ser organizada. Aqui é alinhada ao texto. Tá vendo, pessoal? O que mais? A gente pode inserir também uma tabela. Vamos inserir uma tabela aqui embaixo do título 2. Aqui, ó, inserir tabela. E aí você coloca aqui, ó, o tamanho da sua tabela. Ah, mas minha tabela é muito maior do que isso aqui. Eu acho que tem como você vir aumentando, ó. E aí você vai aumentando a sua tabela do jeito que você quer. E aí você vai colocando aqui as suas informações. Tem algumas outras coisas aqui, mas isso aqui a gente não vai entrar. Tem aqui os gráficos de barras, colunas. Vamos colocar um gráfico aqui só para testar. Aqui, ó, você tem um gráfico aqui, né? Você consegue editar esse gráfico aqui, acho que abrindo o documento original. Isso, você edita aqui, ó, no seu Google Sheets aqui, né? Você edita ele, porque ele meio que importa de lá para cá. E meio que isso, pessoal. Aqui a gente vai explorando. Você consegue colocar também uns emojis. Ó, uns emojizinhos aqui. Caracteres especiais, você consegue colocar. Você precisa colocar alguma coisa aqui, você consegue. Você consegue colocar alguma equação também. Você tem aqui, ó, as equações, você consegue mexer e colocar. Então tem muita coisa, muitas possibilidades, né, que você consegue fazer. Alguma letra grega aqui, ó, com o Google Docs, né? Então, eu estou procurando aqui o pi. Desenha aqui o pi. Ele acha o pi aqui para você. Cadê o pi? Aí, ó. Inseriu aqui o pi. Então é bem, bem útil, né? Você pode também colocar uma linha horizontal para separar o conteúdo, fazer uma quebra de página. Tá vendo que daí, vamos supor, né, você escreveu até aqui, você não quer que o texto vá até lá embaixo, você quebra aqui a página. Os elementos da página aqui, ó, que isso aqui é muito relevante, né, para quem está escrevendo trabalho. Então, olha aqui o nosso sumário. Olha que interessante. Vamos colocar o sumário aqui nesse estilo. Ele já pega aqui, ó, título 1, título 2, título 3. Ele já pega aqui automático, tá vendo? E conforme você vai adicionando, eu acho que se eu adicionar mais um título aqui, vamos adicionar aqui. Outro. Opa, peraí. Aqui. E atualizar aqui o nosso sumário. Aí, ó, apareceu aqui, mais um título. Tá vendo? Então o sumário aqui é dinâmico, né? Você vai adicionando, vai brincando com isso aqui, né? Com os títulos. Título 1, 2 e 3 é o que aparece no sumário, né? O 4 também aparece. Esse título aqui, ele não aparece no sumário, mas ele aparece aqui do lado. O subtítulo ele não aparece em lugar nenhum. Então é bem interessante. Temos aqui também o cabeçalho. A gente pode editar o cabeçalho tanto vindo aqui, né? Elementos da página, cabeçalho. Ou você pode só dar 2 cliques aqui. Você pode colocar aqui a logo da faculdade, por exemplo, fazer um trabalho. Você tem um rodapé, né? Você dá 2 cliques aqui embaixo, ó. Meu rodapé. Você tem também uma marca d'água, você pode colocar no seu texto. A marca d'água. Concluído. Aí ó, fica aqui a marca d'água. O que mais, pessoal? O que dá pra gente fazer aqui? Número da página, ó. No topo direito, sem a primeira página. Ó, vamos colocar aqui, ó. Numeração da página. Não, vou colocar a numeração da página no canto inferior direito, né? Sem ser a primeira página. Aí, ó. Aí a primeira página não conta, tá vendo? Se a gente vir aqui no modo de visualização, o documento tá assim, ó. A primeira página não tem numeração e a segunda tem, ó. 1, 2, 3. Legal, né? Opa, cliquei errado. Modo, edição. Então tem bastante coisa interessante que dá pra gente fazer. A nota de rodapé também, né? Quer ver aqui? Vamos supor, né? PageMaker. Eu quero fazer uma nota de rodapé disso aqui. Vem aqui. Nota de rodapé. Aí fica aquele umzinho ali em cima, ó. E aqui eu explico o que é esse termo. E fica aqui, a nota de rodapé. Né?
Bem legal, né? Você pode também fazer um comentário, então você está num documento de outra pessoa, por exemplo. Você faz um comentário sobre isso daqui. Inserir, comentar. Isso é um comentário. Aí a outra pessoa vai ver isso aqui e ela pode corrigir ou não o que você falou. O que mais, pessoal? Ó, aqui a formatação que a gente já tinha visto, né, do texto. Ah, aqui o taxado do texto, ó, legal aqui, ó, formatar, texto, taxar. Ou às vezes a gente tem um x ao quadrado aqui, né? A gente quer escrever aqui. Um x ao quadrado. Formatar, texto, sobrescrito. Tá vendo? E aqui a gente pode ir além, né? Mais alguma coisa. A gente dá um enter aqui e ele confirma. Ou vamos supor, a gente tem um x, quer colocar um 1 aqui embaixo, né? Um subscrito. Desse jeito, x1. Dessa forma. Então assim você vai brincando, né? Você vai mexendo, vai editando. Estilo de parágrafo, igual aqui a gente já viu, né? Subtítulo, título. Alinhar, recuar, aumentar recuo. Você também tem, pode ser interessante também, você tem um recuo só na primeira linha, né? Você está aqui no parágrafo, você vem aqui, opções de recuo, recuo especial, primeira linha. E aí você coloca aqui o tanto de espaço que você quer, né? Vamos colocar aqui um espaço. Aí só na primeira linha ele tem esse recuo. Aí você consegue copiar isso aqui para o restante do seu documento também. Espaçamento entre linhas a gente já viu. Colunas, ó, vamos dividir o texto aqui em duas colunas. Aí, ó, dá para fazer isso também. Dividir o texto em 3 colunas, dá para fazer também. Ó, dá para fazer muita coisa. Vamos deixar só em 2 colunas mesmo. Cabeçalho e rodapé a gente já viu, número de página também. E aqui, pessoal, eu sugiro vocês darem uma mexida, né, darem uma olhada e testando as coisas aqui que dá para se fazer. A gente não vai ver todas as opções aqui, mas vimos o essencial. Né? Essa aula já até ficou bem longa, bem mais longa do que eu imaginava. Mas basicamente é isso, pessoal. Isso aqui que... Ah, olha que interessante, né? Eu fiz um comentário aqui e tem esse balãozinho aqui, né? Se eu fizer mais um comentário... Aqui tem esse atalho aqui também, né? De comentar. Outro comentário. Aí o balãozinho fica 2 aqui, né? Por que 2 aqui? Porque aqui em frequência não tem comentário, né? Se tivesse um comentário aqui, alguma coisa, vai ter um aqui, tá vendo? Então é isso que eu tinha para vocês, pessoal, para mostrar para vocês. Vai ter uma lista de exercícios, né, para vocês praticarem, porque vocês só ouvirem eu falar que não faz diferença, é necessário praticar para vocês absorverem melhor o conteúdo, né? E tudo isso aqui que a gente fez, né, tá nesse arquivo, meu primeiro arquivo de texto, que tá naquela pasta, né, que a gente criou, que tá, acho que é essa aqui. Deixa eu pesquisar aqui que eu perdi a pasta. Aqui, meu primeiro arquivo de texto. Então tá nessa pasta aqui, tá salvo, né, na sua pasta lá que você criou. Você pode baixar esse arquivo, compartilhar, você pode fazer o que você quiser, né? Então não tem a preocupação de você perder o arquivo, porque ele está salvo na nuvem. Tá, pessoal? Então é isso que nós temos para a aula de hoje. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai começar a falar sobre os sheets, né? Sobre as planilhas, o porquê de aprender planilhas e aprender o essencial, né? O necessário para você fazer planilhas que possam ser úteis para vocês, tá bom? Obrigadão.